um dos maiores escândalos da política brasileira, a farra das passagens. Revelado em 2009, o caso saiu do Congresso Nacional e decolou rapidamente. Expôs os abusos praticados por parlamentares com cotas de transporte aéreo desviadas para turismo de parentes e amigos dentro e fora do Brasil. Foi uma farra mesmo, né? Negociadas também em um lucrativo mercado paralelo. O livro apresenta novos e destacados personagens e detalha o arquivamento dos processos pela justiça. Ao menos 560 viajantes políticos aproveitaram na época verbas do Congresso no período investigado para viajar com parentes e amigos por Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa. É como a gente fala aqui na linguagem popular, né? Coisa boa para gastar é dinheiro dos outros. É o nosso dinheiro, né? E aí o escândalo estourou em 2009 e a gente teve essa farra das passagens que ficou muito conhecida. E a gente conversa agora com um dos autores da obra Nas Asas da Mamata, o escritor Edson Sardinha. Edson, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Foi um caso que chamou muita atenção e o que é que te despertou para escrever sobre, né? Para mergulhar nessa investigação, mergulhar no que aconteceu de fato, nos fatos, para traduzir em livro também. Muito bom tê-lo aqui, um ótimo dia. Bom dia, Fernando, um prazer estar com vocês. Bom dia, ouvinte da Rádio Princesa, todo mundo aí de Feira de Santana. Muito obrigado pelo espaço. Essa história, na verdade, começou com uma série de reportagens que nós três, Eduardo Militão, nós quatro, na verdade, Eduardo Militão, Mano Silva, Lúcio Lambranho e eu, nós fizemos em 2009, que foi exatamente isso. A gente conseguiu ter acesso a um documento que mostrava que tinha, inclusive, os bilhetes das passagens que foram usados. Isso era uma história que já se ouvia, né, nos corredores do Congresso, de que havia abuso disso. Você conversava com alguns assessores e comentavam: o filho do deputado viajou para tal lugar com a cota, enfim. Mas era uma coisa que não tinha como comprovar isso. E a gente, então, tinha esse material em mãos e a gente foi publicando. Montamos uma estratégia de publicação, nós não publicamos tudo de uma vez, fomos assim, digamos que por camadas, né? Fomos mostrando que a ideia era mostrar como isso não era uma coisa de um ou outro parlamentar, mas uma prática generalizada. Todo mundo estava usando, seja de partido de direita, de partido de esquerda, de centro, enfim, parlamentares que tinham discurso da ética, outros parlamentares, enfim. Então era uma prática generalizada. E é aquela coisa, né? Quer dizer, é dinheiro público, né? Quer dizer, tem que ser usado com transparência, tem que ser usado para o devido fim, para o parlamentar exercer o mandato. E a gente percebeu que era usado para interesses privados, né? Isso era uma forma de corrupção, de certo modo, né? De apropriação do dinheiro público. E essa história, enfim, ela teve desdobramentos de lá para cá, embora, assim, não tenha sido muito bem acompanhada pela mídia em geral. E a ideia do livro é exatamente isso, mostrar o que aconteceu naquela época, mostrar como é que foram as investigações e como essas investigações não deram em nada, infelizmente, como muitas outras aqui no Brasil, né? Que dói na alma é isso, né? A gente vê que não deu em nada, acabou, já virou jargão aqui, né? Acabar em pizza, enfim, foi o que aconteceu nesse caso também. Quais foram os principais desafios enfrentados por vocês nesse trabalho de pesquisa? A gente pode dizer até que tem um quê de jornalismo investigativo até também? Não, sem dúvida. Acho que as principais dificuldades foram na Justiça e no Ministério Público, né? Saber o andamento desses casos, tanto na Justiça quanto no Ministério Público. Porque os valores não são baixos. Há uma estimativa de que tenham sido gastos indevidamente, mais de 110 milhões de reais em passagens para parentes, para amigos, enfim, para eleitores, né? Enfim, para artistas. Então, quer dizer, e isso não houve uma vontade, né, por interesses políticos, inclusive, assim, não houve uma vontade da parte do Ministério Público
de levar esse caso às últimas consequências, porque envolvia um número muito grande de parlamentares, como você disse aí, em torno de 560 parlamentares. Eles não quiseram comprar briga com toda essa turma, né? E a gente sabe que, por exemplo, que há um lado muito corporativista dessas instituições, né, do próprio Ministério Público, da Justiça, enfim, eles dependem ali do Congresso para aprovar suas demandas, né, salariais, enfim, entre outras, e acabam não querendo comprar, muitas vezes, uma briga com o Congresso inteiro, né, e temem as consequências, né. Pois eu falava no começo, na abertura da entrevista, que o livro traz novos nomes também. Algum desses nomes chamou a atenção, que não foi amplamente divulgado, e aí eu vou emendar até uma pergunta que tem relação também. Tem algum recordista aí, algum que chamou a atenção? Caramba, esse aqui gastou não sei quanto em passagens do dinheiro público, ou desviou, na verdade, que a investigação toda é essa, né? Não era para uso próprio, ou era para uso pessoal e não para uso do trabalho mesmo, né? De estar se deslocando para Brasília ou algo do tipo, ou para alguma missão do mandato deles. Teve alguma coisa que chamou a atenção nesse sentido, de recordista ou daquele que não se esperava, não se teve divulgação, mas também fez muito? Sim. Eu acho que uma das novidades do livro é o caso do presidente Jair Bolsonaro. O que a gente descobriu? Que ele viajou em lua de mel com a atual esposa, Michele Bolsonaro, para Foz do Iguaçu, às custas da Câmara. Então, quer dizer, a Câmara, nós, contribuintes, bancamos a viagem de lua de mel do presidente. Esse foi um fato que nos chamou a atenção, e a gente descobriu que os filhos dele, inclusive, quando alguns deles nem eram políticos ainda, também estavam voando do Rio de Janeiro para Fortaleza, para Santa Catarina, enfim, viagens para destinos turísticos, né? Também às custas da Câmara, né? É um caso que, na verdade, passou desapercebido por nós na época, porque o Bolsonaro era só um de todos aqueles parlamentares ali. Ele era um parlamentar ainda sem expressão, né? Não se imaginava que ele chegaria à presidência da República. E a gente foi investigar mais a fundo durante a produção do livro e descobriu isso, né? Então, esse é um caso que chama muito a atenção. Chama a atenção também o caso do ex-presidente José Sarney. É curioso porque o livro acaba envolvendo os ex-presidentes da República também, porque tem histórias do Michel Temer, que foi inclusive aí para a Bahia, foi para Porto Seguro com a família inteira, às custas da Câmara, usando a cota de passagens, levou irmão, sobrinho, mulher, filho, enfim, todo mundo. E tem o caso, então, eu estava falando do ex-presidente José Sarney, que ele, na época ele era presidente do Senado, ele fez uma viagem era um compromisso oficial, mas levou a esposa e foram para a Áustria e depois foram para os Estados Unidos. Cada passagem dessa custou $11 mil. Eles foram na primeiríssima classe, né, se é possível dizer assim, né? E então passagens que saíram muito caras, assim, digamos um abuso com o dinheiro público, né? E há vários parlamentares, eu não saberia agora de cabeça aqui te dizer quais exatamente, mas vários parlamentares que fizeram assim um tour pela Europa, levando a família. Então tinha um caso de um ex-deputado de Mato Grosso do Sul que levou as filhas, levou acho que a namorada, enfim, para conhecer Milão, Paris, Madrid, Londres. E a gente tinha as fotos dessas viagens que eles expuseram no próprio Facebook, né, na época. E então era uma coisa assim que era naturalizada. Eles achavam pelo menos diziam que era natural. É como se fosse um complemento de salário, digamos, um vale transporte de luxo, né? Pois é, e se tem uma ideia do tamanho desse prejuízo, dessa farra toda de passagens? Eu sei que às vezes é até difícil contabilizar, porque a gente tem aí número de 560, o que é muito, muito grande em número de deputados, e pode ser até mais, porque 560 que se teve notícia, que se conseguiu ter essa informação, né? Fora aqueles que fizeram... talvez o termo não seja mais bem feito, porque é um mal feito, né? Mas tenha feito de forma mais discreta. Se tem uma ideia, se calcula por baixo assim, o tamanho do prejuízo?
Apenas nos anos de 2007 e 2009, que o período que o Ministério Público, de fato, investigou, foram em torno de 110 milhões de reais gastos indevidamente. Isso excluídos os gastos que, de fato, eram devidos, que o parlamentar, né, tem uma cota ali para usar, para ir para a cidade de origem, né? Agora, indevidamente, é em torno de 110 milhões de reais, e um dinheiro que, assim, menos de 1% desse dinheiro foi devolvido para os parlamentares. Alguns, depois de ter o nome exposto, né? Na época nós publicamos as listas, ou depois de serem abordados pelo Ministério Público, devolveram, mas, assim, é ínfima, né? Essa devolução, né? E aí você falou, deu quase nada, né, deu em quase nada para ninguém. Aí a gente teve o arquivamento de vários processos. Como é que foi esse processo também? Porque alguns assuntos, quando ganham notoriedade muito grande na mídia, chega um momento que fica irreversível para o parlamentar, para o político. A gente já viveu alguns momentos até recentes aqui no país e que a coisa ficou, a opinião pública pressionou muito aquela coisa da mídia e de repente mais ou menos assim, né? Ministério Público, Judiciário e tudo mais, meio que tem que falar, olha, não tenho mais o que eu possa fazer, eu vou me expor demais em arquivar os seus processos. O que é que deu certo para eles nesse sentido? Na sua opinião, por que a gente teve tantos arquivamentos e deu em quase nada? Pelo livro, o que a gente conclui é que assim foi a sucessão de escândalos. No Brasil, são tantos escândalos que um vai abafando o outro, né? E logo depois da revelação do caso da Farra das Passais, lá em 2009, veio o escândalo dos atos secretos, né? Que eram decisões, nomeações feitas lá dentro do Congresso que não eram divulgadas. E aí, esse caso, o foco já se desviou para esse caso. E depois vieram outros, né? Tantos outros casos, assim. E isso, quer dizer, a gente percebe que a Justiça e o Ministério Público eles só levam esses casos adiante, na maioria das vezes, quando há uma pressão da mídia, uma pressão popular em cima desses casos, né? E esse caso foi sendo esquecido, né? E superado por outros escândalos políticos. E acabou que não. Isso deixou uma porta aberta ali para eles não levarem esses casos adiante, né? Quer dizer, teriam que comprar briga com muita gente, né? Quer dizer, teriam que abrir processo contra mais de 560 políticos e eles, do Ministério Público, concluíram, isso a gente tem informação de dentro, inclusive de alguns procuradores, de que não entenderam que não valeria comprar essa briga toda, enfim, com esses políticos, né? E o período pós-arquivamento, pós-livro também, aí eu vou mais puxar pela sua opinião, se você não tiver isso como informação agora. Uhum. Acabou essa prática mesmo? Será que acabou, na sua opinião? Olha, ela diminuiu, mas ela não acabou, né? A gente ainda percebe alguns casos de viagens, assim, de parlamentares que levam familiares para outros destinos, né? Enfim, então existe, mas não no mesmo nível que tinha antigamente. O que aconteceu naquela época, depois do escândalo, a primeira reação do Congresso foi negar, dizer, não, mas não tem nada aqui no ato normativo aqui proibindo, então pode. Mas aí há uma interpretação na área do direito administrativo de que na lei, por exemplo, se algo não está expressa, no caso da lei para gasto público, se lá não está expressamente autorizado, então está proibido, não pode. E nesse ato normativo, ele não autorizava o parlamentar a usar o dinheiro para esse fim, né? Então aí a Câmara e o Senado mudaram as regras, reduziram o valor para essas viagens, estabeleceram que só o parlamentar e o assessor, em determinados casos, poderiam viajar, né? Então, nesse sentido, teve sim estancou um pouco essa sangria, mas a gente sempre percebe que há casos, né? Em caso de parlamentar que às vezes, inclusive a Bahia é sempre um dos destinos preferidos, né? Pelas suas riqueza cultural, pelas suas belezas naturais, enfim.
A gente teve casos, por exemplo, da própria deputada Joyce Hasselmann, que foi para Bahia, emendou carnaval aí, enfim. Então, a gente tem esses casos assim, mas agora em um número menor, né? Teve uma curiosidade também, que você tinha me perguntado ali. Teve um deputado, inclusive, da Bahia, que ligou na época que a gente estava fazendo essas matérias, e ele reclamou o seguinte, falando, vocês estão destruindo casamentos. Ele dizia que alguns parlamentares estavam viajando com as amantes e a gente estava publicando a lista e esses parlamentares estavam tendo problema. Ele falou, por mim não tem problema, eu sou solteiro, mas e os meus colegas aqui? Enfim. Então, tinha umas histórias curiosas ali na época, algumas reações curiosas. Quer dizer, já não achavam que estavam fazendo pouca coisa de errado, né? Ainda tinha que botar mais. Tinha que tava tudo errado nessa história mesmo. Eu sei que talvez a gente não tenha essa receita de bolo, mas na sua opinião, de que modo que a gente pode combater práticas como essa, né? De que modo que a gente pode, você disse, diminuiu muito, estancou um pouco a sangria, mas continua e citou casos recentes, inclusive, da atual legislatura, inclusive. Na sua opinião, como é que a gente pode secar um pouco atos até dessa natureza, que não seja tão somente a questão das passagens, mas dessa natureza, porque a gente sabe que é um dos benefícios que o deputado tem muito benefício e tem muita forma, tem muito jeitinho de burlar as regras para se beneficiar de outra forma daquilo que muitas vezes ele não tem necessidade no momento. Inclusive, foi interessante a sua fala, porque eu lembro que na época que os secretários da mesa, enfim, os integrantes, a cúpula ali do Congresso, eles têm uma cota ainda maior do que os outros. Então, a gente viu, por exemplo, casos em que o parlamentar tinha direito à cota que daria para ele morar, por exemplo, na Europa e ir de primeira classe 2 ou até 3 vezes por semana para a Europa, ou seja, era uma coisa absurda, valores assim surreais, né? Agora, respondendo aí, diretamente a sua pergunta, acho que informação, né, é o primeiro passo, né? Informação e transparência. A gente sabe que é muito difícil, todo mundo tem 1000 coisas para fazer, tem 1000 preocupações, mas essas informações, elas estão disponíveis no site hoje da Câmara e do Senado. Então, evidentemente, ninguém vai sair aí, né, não tem tempo para sair fiscalizando todo mundo, mas vai lá, dá uma olhada como é que o seu parlamentar, o parlamentar que você votou, está usando, ou o parlamentar da sua região está usando essas passagens, né? Lá tem o nome das pessoas que viajaram com a cota. Então, a transparência, a informação, acho que são os principais antídotos aí contra esses gastos aí, né, absurdos, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? E cabe a nós também, da imprensa, sermos vigilantes, fazermos também esse trabalho, levar ao público o maior número possível de informações, né? Edson Sardinha, escritor do Nas Asas da Mamata, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e encerrar perguntando como comprar, onde comprar o livro. A gente sabe que o meio digital ajuda muito hoje. Tem versão digital do livro também ou não? Eu gosto de perguntar sempre, embora eu não seja muito adepto de versão digital, não. Eu gosto mesmo de folhear um cafezinho do lado ali, mas o importante é consumir a obra, né? Seja de que forma for. Tem versão digital, só versão física, e como comprar o livro? Não, você pode comprar pela Amazon, né? Lá você pode escolher a versão que você quer receber, enfim, e está na Amazon e está em várias livrarias também aí do país. Se não encontrar na livraria, pode procurar Nas Asas da Mamata, a história secreta da Par das Passagens Aéreas no Congresso Nacional, e encomendar o livro, né? E assim, eu acho que é um livro que a gente tentou deixar ele numa linguagem assim mais leve, né? Mostrando histórias curiosas, enfim. E bastante documentado também. Ele tem bastante documentação mostrando, né, cada informação que tem ali, ela é comprovada. Edson, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer sua disponibilidade de falar com a gente. Até uma próxima oportunidade. E sucesso, viu, com o livro. O título, a começar pelo título, já é instigante. É um caso recente, né? De 2009 a gente está falando para cá. Então, é um capítulo da história recente
infelizmente, mais uma vez, de corrupção, mas é importante a gente estar consumindo essas obras, é importante a gente estar se informando a respeito disso, até para que a gente que a gente consiga cobrar efetivamente os nossos representantes. E nas eleições de 2022 vem aí, de 2 em 2 anos a gente tem eleição, que a gente consiga escolher cada vez melhor também, né? Porque a qualidade dos nossos políticos, eu vou te contar, viu? Quando estoura um escândalo como esse, a gente questiona muito a qualidade de nós mesmos como eleitores, porque quem bota lá, né? Quem coloca eles lá, somos nós eleitores também, e acabamos depois nos decepcionando muito com algumas atitudes deles. Muito bom tê-lo aqui conosco, um forte abraço. Muito obrigado, Fernando, ouvinte, um prazer falar com vocês, obrigado pelo espaço, estamos aí à disposição.